Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Diga misericórdia. Misericórdia. Amém. Vamos sentar aqui, amigos. Amados, essa noite para nós é com muita alegria e satisfação de estarmos aqui para uma vez mais administrar a palavra do Senhor. Pense que essa noite foi uma das noites que mais eu orando ao Senhor aqui, eu disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Porque todos os irmãos que já vieram aqui falaram um pouquinho em cima desse tema. Tudo que eu for falar aqui praticamente é repetitivo. As palavras praticamente serão repetitivas daquilo que os irmãos já falaram, já leram, outros já louvaram o nome do Senhor. Então por isso eu não vou me alongar muito. Apenas para quem não conhece o que significa o nome Abacuque, quem conhece aí? Quem sabe o significado do nome Abacuque? Alguém sabe aqui? Alguns irmãos não sabem, alguns irmãos não sabem. Então a gente já poderia terminar a pregação, porque alguma coisa você vai aprender. O nome Abacuque significa abraço. Então pega o irmão aí do lado e dá um abraço nele. Aleluia! Você aprendeu alguma coisa? Aleluia! Não é bom dar um abraço? Glória a Deus! É bom. Olha o nome do profeta. Já é maravilhoso, abençoado, né? Um nome tão feliz. Olha aí, ainda está contagiando aqui em cima. Você pode esse sinal que essa festa está dentro do projeto daquilo. Glória a Deus! O Senhor quer falar para nós. Agora, queridos, Abacuque ele começa entrando num particular muito difícil com Deus. Assim como muitos crentes também entram num particular. Às vezes, hoje, a nossa oração é assim: Senhor, até quando eu vou ficar nessa situação? Até quando eu vou ficar nessa casa? Até quando eu vou ficar nessa terra? Até quando meus inimigos vão sobressair? Até quando eu vou ficar desempregado, sem dinheiro? Até quando a minha família vai passar por esse momento difícil? E ainda vem o cumprimento disso: Senhor, eu não aguento mais. Todas essas queixas Abacuque fez para Deus. No capítulo 1 ele fala isso. Ele fala para Deus: Senhor, até quando, Senhor, tu vai ver o ímpio, o injusto fazer tanta coisa e o Senhor não vai fazer nada? A Bíblia diz que Deus levanta uma nação para vir contra Israel, para vir contra aquele povo. E Abacuque não entende que depois de tanta luta, depois de tanta coisa que o povo de Deus ele passa, ainda Abacuque fica vendo aquelas palavras falando no seu coração: até quando? Mas a resposta de Deus, ela vem para Abacuque no capítulo 2 e versículo 2 de Abacuque, quando ele diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Eu entendi uma coisa, que enquanto Abacuque ele estava se queixando, agora ele vai também lembrar de uma coisa. Ele diz assim no seu interior: mas eu estou reclamando demais, eu estou perguntando demais, eu estou questionando demais. Eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar, eu vou subir para minha torre, eu vou passar a orar, eu vou buscar uma resposta do Senhor para tudo isso que está acontecendo. A palavra de Deus ela fala que quando Abacuque começa a orar, quando ele começa a buscar a face de Deus, Deus responde a sua oração. E agora a resposta ela diz assim: eu tenho uma promessa. A promessa que eu tenho, tu deves escrever e escrever com letras maiúsculas, e para que aquele que passe correndo, mesmo que ele passe correndo, ele ainda tenha
tempo de ler as letras que estão escritas. A promessa é para o tempo determinado e ela vai se cumprir. E se ela tardar, espera, porque vai se cumprir. E eu me lembro que em Jeremias, Deus fala na sua palavra: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu acredito que todo crente que está passando pela prova, ele tem uma promessa sobre a sua vida. Se ele tem uma promessa, ele também tem esperança. E é sobre isso que eu também quero falar essa noite. Quem tem promessa de Deus aqui, levante a sua mão. Então escreva essa noite, bem legendo sobre o seu peito, sobre a sua testa, dizendo: eu tenho uma promessa de Deus. Repita comigo: eu tenho uma promessa de Deus, e no tempo determinado vai se cumprir sobre a minha vida. Quem crê assim, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Queridos, quando Abacuque ele lembra dessa palavra, agora ele começa a perceber uma coisa, que ele tem uma promessa. Então chega no capítulo 3, aonde ele vai entoar uma canção. Isso aqui é um salmo, isso aqui é uma canção de alegria, porque Abacuque ele primeiro começa a se queixar, depois ele vai orar, ele tem resposta de Deus. Mas também Abacuque ele tem uma visão sobre aquilo que nós pregamos na igreja do grupo de jovens na quinta-feira. Abacuque ele vê uma visão. Quando ele começa a orar, ele vê a necessidade de a igreja no futuro ser uma igreja alegre. Ou seja, ele olha para o futuro dentro daquilo que ele está orando, e ele vê a igreja passando pelos piores momentos. Pastor, quais são os piores momentos? Abra a internet e você vai ver dias atrás, um tempo aí atrás, o pastor Silas Malafaia, ele coloca ali no documentário, ele começa a falar, e ele mostra o que o islamismo está fazendo com o povo de Deus lá fora. Fizeram uma fila de crianças, de jovens, de homens e de mulheres, e foi dada a ordem, e todos aqueles homens armados começaram a atirar na cabeça de cada pessoa que ali estava. Morreram pelo amor de Cristo. Esta visão ninguém tira da minha cabeça e do meu coração, que Abacuque viu há muito tempo atrás uma igreja passando pelos piores momentos da sua vida. Mas Abacuque também, ele se lembra de uma promessa que Deus havia feito no livro de Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e toda a igreja vai ser avivada, porque o Deus que buscar uma igreja cheia do Espírito Santo, avivada nos últimos dias. Aleluia. Por isso eu pergunto: quem está passando pela prova? Aleluia. Olha, irmãos, vocês podem até não acreditar, mas quem tem promessa de Deus é abençoado. Deus cumpre a sua promessa. Ontem nós estávamos ali, e de repente à tarde deu um relâmpago, e um dos nossos vizinhos, que está ali, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, e ele dizia: pastor, no dia 14 nós vamos para aquele culto. E eles se prepararam para vir para esta festa. Quem sabe hoje seria o dia em que ele aceitaria Jesus como Salvador. Mas o diabo, sabendo disso, caiu um raio, e aquele raio atingiu aquele homem. De repente, a Aline, ela saiu correndo à porta da minha casa e disse assim: pastor, vai correndo orar pelo vizinho que caiu um raio e ele está lá jogado. Eu saí correndo de dentro da minha casa, não calcei nem chinelo. Cheguei lá, olhei para ele, coloquei a minha mão,
se assim tu pode orar comigo. Ele fez o sinal que sim, e nós oramos a Deus. Pessoas que não eram crentes estavam em minha volta, e a oração era: esse homem é um pai de família, Senhor, e ele ainda vai dar um testemunho na tua casa. Eu creio que tu pode cancelar todo espírito de morte. Aquele homem foi para o hospital. Eu tenho a certeza que talvez agora ele esteja bem dentro da sua casa, porque é uma promessa de salvação. Aquele homem ouve a palavra, assim como os muitos deste lugar estão ouvindo a palavra. Em igreja, que você possa hoje te levantar no teu espírito, te animar, te fortalecer e ficar feliz em Cristo. Sabe por quê? Porque essa noite corrente vão ser quebradas, algemas vão ser abertas, você vai sair daqui com a tua vitória, porque o nosso Deus, Ele nos fez uma promessa, e a promessa é de bênção, a promessa é de vitória. Segura na mão do irmão aí do lado, diga para ele: essa noite é a noite da tua vitória. Sabe que Abacuque viu? Abacuque, ele olha e vê uma visão. Olha a visão que Abacuque vê. O filho saindo de casa, a mãe esperando o filho do trabalho, e de repente a notícia foi ceifada. Um dos piores noticiários que eu pude ver, que aquilo não sai da minha cabeça, para mim foi a pior tristeza. Eu chorei muito quando vi isso. Um jovem trabalhador conheceu uma jovem muito bonita, e ele namorou e noivou com essa jovem, e trabalharam e compraram um apartamento, marcaram a data do casamento. No dia antes do casamento, ele saiu com a sua mãe, a sua noiva ficou em casa porque tinha que resolver algumas coisas, quem sabe dar uma olhada, uma ajustada naquele vestido e fazer todo o projeto. Aquele jovem, ele vai então para o local aonde ele seria o local que ele iria morar, aonde ele estava projetando uma família. E diz aquela história que eu vi, aquele documentário, que aquele jovem abraçou a sua mãe, e naquele momento saíram. Quando eles saíram do apartamento, ele liga para a sua esposa, porque eles já estavam praticamente casados, seria no outro dia. Ele liga e diz assim: olha, o apartamento está tudo perfeito, a cor está do jeito que nós pensamos, está tudo arrumado, a cama está no seu devido lugar, o lençol está no seu devido lugar, já estou indo para casa para te dar um abraço, e amanhã nós vamos nos casar. E aquele homem saiu daquele lugar. Quando ele vai chegando com a sua mãe na porta da sua casa, o bandido chega e anuncia o assalto, e tira o revólver e dá um tiro naquele jovem e mata aquele jovem no colo da sua mãe. O que eu vejo isso? O diabo ceifando vidas. Abacuque também viu isso, porque se aquela é uma mãe crente, com certeza ela iria dizer, como muitos crentes hoje têm dito: eu não acredito mais na palavra de Deus, eu não acredito mais, porque muitas coisas Deus tem me prometido, muitas coisas não têm acontecido, muitas coisas eu tenho visto acontecer. Fulano está progredindo, a filha de fulano progride e a minha nunca progride. Aconteceram coisas dentro da minha família em que eu vejo e olho e nada dá certo. Isso são pessoas que estão passando pela síndrome do capítulo 1 de Abacuque, questionando com Deus: até quando, Senhor? Deus não quer saber do teu até quando. Deus não é o teu menino, Deus não é homem, Deus não é uma pessoa qualquer para você encostar Deus na parede e dizer para Ele até quando. Ele é Deus, Ele é Senhor e continuará sendo Senhor. Eu só quero te dizer uma coisa, que quando Ele quer operar, ninguém pode impedir o meu Deus. Ele é capaz de abrir o perfeito, de andar pelo meio do fogo, de fazer qualquer coisa para abençoar um escolhido. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acredito que Abacuque
Abacuque olhou da sua visão e viu tudo aquilo que aconteceu com João Batista, tudo aquilo que aconteceu com Jesus, tudo aquilo que aconteceu com os melhores profetas. Sabe o que Abacuque vê? Eu vejo uma igreja desanimada, porque tem muitos pastores, muito líderes, que estão deixando suas esposas para casar com outras pessoas e deixando o seu habitat, a sua casa. Diz a palavra de Deus que nos últimos dias os homens seriam avarentos, presunçosos, mentirosos, eles seriam enganadores, detratadores, eles seriam homens que não teriam afeto, não teriam amor pelas pessoas, o amor esfriaria. Mas diz a palavra do Senhor que quando Deus veio para a terra, Ele restabeleceu algo para com a sua igreja. Ele foi ao inferno, Ele tomou a chave da morte e Ele veio para a terra, e ao ressuscitar Ele disse assim: todo poder é me dado no céu e na terra, e agora eu tenho o poder de esmagar a cabeça da serpente. E no capítulo 2 de Atos Ele fala dizendo: eu vos dou poder. Levante a tua mão, querido. Eu sei que o som é grande, mas levanta a tua mão dentro do santuário. Jesus falou assim: eu vos dou poder para pisardes na cabeça da serpente. Eu vos dou poder. A igreja precisa ser avivada, a igreja precisa ser avivada, a igreja precisa ser avivada. Aleluia! Tem muito crente que sai de dentro da igreja, sabe por quê? Porque o pastor peca. Quando o pastor peca, muita gente sai de dentro da igreja. Parece que é o pastor que é o dono da salvação. E tem muitos que dizem assim: ele pecou, eu também não tenho mais jeito, eu vou errar, vou pecar. Muita gente faz isso, seguia pelo líder. Nós temos que olhar para Jesus. Sabe por que Abacuque falou assim: aviva, Senhor, a tua obra? Porque ele sabia que hoje muitos pastores iriam se corromper. Ele sabia que muitos pastores iriam mentir. Ele sabia que muitos pastores iriam se prostituir. Ele sabia que muitos pastores teriam filhos escondidos nos matos, nas esquinas, nos motéis, em todos os lugares, e estariam escondidos. E que muitas ovelhas iriam deixar a casa do Senhor por causa disso. Que tem muita igreja que está perdendo a coragem e a fé de adorar, porque os seus líderes estão se corrompendo diante do mundo que está aí. E o diabo está colocando o prato. Tem muitos jovens, muitos pastores que estão se corrompendo, que estão caindo hoje. Está começando uma festa do mundo, onde muitos jovens vão para lá, ou muitos pastores, ou muitas pessoas vão dizer que o copo de vinho não faz mal, e que vai fazer com que muitas pessoas vão se desviar do caminho do Senhor. E isso faz com que a igreja ela fique fria. Sabe o que é uma igreja fria? É quando ela não tem mais testemunho sobre a face da terra. Hoje nós entramos na casa de uma pessoa. Eu falei: pastor Nazareno, pastor, eu não posso deixar de entrar aqui nessa casa. E quando eu entrei naquela casa, o irmão colocou logo uma roupa, veio nos atender. E quando ele veio nos atender, ele olhou assim para os pastores e disse assim: gostei de vocês são um grande exército. Aleluia. Glória a Deus. Alguém ainda fala para você assim? Irmã, você é uma grande mulher de Deus. Alguém ainda fala assim? Alguém aponta para você e diz assim: olha, você, né? Você. Aleluia. Você é do reteté. Você é canela de fogo. Tem gente que diz assim: eu não sou canela de fogo, não. Apagando a chama pentecostal. Tem muito crente apagando a chama pentecostal. Tem muito crente que quer ser super crente. Olha só, vou ler para vocês aqui, ó. Abra sua Bíblia para você levar e ler em casa também. Não vai pensar que eu estou falando coisa da carne aqui. Lucas capítulo 18. Veja só por que Abacuque pediu para que houvesse um avivamento dentro da igreja. Já achou?
Diz assim, ó. E disse também esta parábola: a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, a igreja aqui, ao templo. 2 homens subiram ao templo, e a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: olha só, ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Você entendeu? Tem gente que jejua 2 vezes na semana. Tem gente que dá dízimo de tudo, mas é preconceituosa com as pessoas. Aleluia. Tem pessoas que talvez hoje estejam julgando, dizendo: mas aquela ali não é nem crente, não deveria nem colocar uma roupa e fazer parte daquele coral. Julga as pessoas. Quem deveria estar lá era eu, que jejuo a semana todinha, passo fome o dia todinho, dou meu dízimo, me consagro, sou santa. Era eu para estar lá, mas não dá. Quem está aqui é o pecador. Sabe onde é que está o santo? Na frente da televisão, vendo as mulheres sambando, e os homens também, no pelado na televisão, e dizendo que jejua 2 vezes, 3 vezes ao dia. Era para estar aqui? Não era não. Quem era para estar aqui é quem está orando a Deus, dizendo: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu preciso da tua misericórdia. Aleluia. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Aleluia. Você precisa da misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Porque é muito fácil ser crente. É muito fácil ser santarrão. O mundo está cheio de santarrão, quebrando as leis, passando por cima de tudo. Abacuque também viu isso. Abacuque vê as pessoas chegarem com uma espada aqui na mão e botar todo mundo para fora, dizendo que talvez só ele vai subir para o céu. Não vai não, não vai. O Senhor vem buscar um povo que pede misericórdia. Sabe por que nós estamos aqui? Pela misericórdia de Deus. Sabe como era que aquele homem orava? Ele cheio de pecado, cheio de iniquidade, mas ele não queria nem olhar para o céu. Ele não queria nem levantar sua cabeça. Ele não queria nem olhar para o céu, por causa que ele não era digno de olhar para o céu, de tanto pecado que ele tinha. Ele ainda baixava a sua cabeça e ele batia no peito, enquanto o irmão dele estava orando uma oração que tem muita gente que faz dentro da igreja: Senhor, eu não sou como essa aí prostituto, eu não sou como essa aí ladrão, Senhor, eu não sou como essa pessoa, mas eu sou digna, eu sou isso, sou aquilo, eu já tenho uma coroa no céu. Isso aqui tudo aquele publicano ouvia, mas ele estava dizendo de olhos fechados, com seus ouvidos tapados, dizendo, batendo no peito bem alto: tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, Jesus. Sabe por que nós estamos aqui? Pela misericórdia de Deus que nos trouxe a este lugar. Abacuque viu isso. Tem muita gente julgando a vida das pessoas sem saber o que de verdade está acontecendo. Mas se hoje você crê no Senhor, Deus terá misericórdia de ti. Diga para o irmão do lado: Deus terá misericórdia de ti. Aleluia. Abacuque, ele chega e diz assim: Senhor,
eu ouvi a palavra, eu tenho lido a palavra, eu fiquei com medo. Por que ficou com medo? Porque Deus, Ele levantou um povo, uma nação, para levar cativo o povo de Deus. Tem momento, irmão, que nós passamos por prova, a igreja passa por prova, quando ela começa a olhar assim e ver que está tudo muito bom, o dinheiro está chegando, o reboco está acontecendo, a lajota está entrando, a igreja vai, e aí começa, ela para de orar, ela para de jejuar, ela para de se santificar, e aí Deus diz assim: eu preciso trazer você de volta para mim, eu preciso fazer alguma coisa. A Bíblia fala na história de Abraão, quando ele teve seu filho Isaac, o filho da promessa. A Bíblia diz que ele passou muito tempo sem adorar o Senhor. Um dia, quando Abraão estava dizendo para o seu filho: eu te amo, meu filho, não existe coisa melhor do que você. Naquela hora Deus disse assim: Abraão, eu quero que tu me dê a coisa que mais tu ama, tu vai sacrificar para mim. Como Abraão amava mais o seu filho, eles seguiram para o Monte Moriá, e quando chegaram no Monte Moriá, que Abraão pega o cutelo, que ele vai sacrificar o seu filho, Deus diz para ele: agora eu sei que tu me ama, agora eu sei que tu me serve, agora eu sei que tu me adora, agora eu sei que tu pode ser meu, agora eu sei que vai haver adoração, agora eu sei que vai haver poder, agora eu sei que vai haver fogo. Levanta a tua mão, querido, nessa noite é noite de adorar. Você não pode ver, mas esse lugar está cheio e cercado de anjo de fogo, com carruagem de fogo, com espada de fogo. O meu Deus está neste lugar para trazer a tua bênção, a tua vitória. Para encerrar, para não ir muito longe, Abacuque, quando ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Quem está orando por esse avivamento? Seja sincero. Quem está orando a oração de Abacuque? Senhor, aviva a tua obra. Quem está orando? Aleluia! Quem não está orando? Quem não está orando? Senhor, aviva a tua obra. Seja sincero, levanta sua mão. Abacuque, ele orou por mim, ele orou por você. Glória a Deus! Aviva, Aleluia! Senhor, no meio dos anos, e notifica a tua obra. Faz uma notificação, Senhor, porque o teu povo precisa. O teu povo vai passar por uns momentos difíceis na sua vida. É o que nós estamos passando. Desemprego está vindo aí, a fome está chegando aí, a água está se acabando, a luz está aumentando, a gasolina também está aumentando, tudo está aumentando, está chegando o mundo ao seu final. Mas eu tenho uma coisa a dizer para vocês: alguns no meio da igreja já foram selados com a marca da promessa. Deixa eu dizer para vocês: quando não tiver mais dinheiro no teu bolso, quando não tiver mais água na terra, quando não tiver mais energia na terra, o Senhor será a nossa luz. O Senhor tem um rio puro de água viva preparada para nós. Quando não tiver nada disso, nós estaremos na glória, na glória, na glória, na glória, na glória, na glória. Ele olha para Abacuque e ele diz assim: eu ouvi a tua oração. Escreve a profecia. E agora Abacuque vai cantar um hino: ainda que a figueira não floresça. Fica de pé. Aleluia! Tem um hino que ele diz assim: ó,
sei todo, mas ele veio agora na minha mente. Ele diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça e os campos não produzem mantimentos, não vem da mão dos homens minha força e provisão. É Deus a minha salvação. É Deus o meu alto refúgio. Você já teve num momento assim? Já teve assim sem dinheiro? Já se encontrou sozinho lá dentro de casa? Já teve um dia assim que a panela teve virada e você olhou e disse assim: o que é que meus filhos vão comer? Alguém já passou por isso aqui? Você já olhou assim e não tinha farinha? Aquele dia foi um dia difícil, não tinha farinha, não tinha peixe, não tinha nada, nem um açaí, faltou um açaí. Aí você disse: e agora? O que eu vou fazer? Aí a oração de Abacuque, ela aparece nesse momento: Senhor, aviva a tua obra. A oração de Abacuque, ela fala de esperança e de misericórdia. E quem tem esperança e tem misericórdia, ele também tem fé. Aleluia! Quem tem esperança e misericórdia, ele tem fé. A porta se abre para ele. Ele pode hoje não ter nada, mas amanhã ele vai ter. Ainda que não apareça nenhum sinal, ainda que as águas cubram todos os montes, como foi o caso de Moisés, não foi o caso de Noé. Mas quando cobriram os montes, a pombinha saiu voando. E quando ela saiu voando, ela veio trazendo: vamos tua mão, querido, porque é profecia de Deus agora para ti. Quando ela saiu voando pelos rios, ela foi procurando. Ela foi procurando. E ela não voltou. Ela não voltou. Aquela pombinha, ela não voltou. Ela prosseguiu na esperança. Ela ouviu quando o pai Noé, pai de família, dentro de uma arca, já estava acabando o suprimento. Ele olhou, não aguentava mais dentro da arca. Ele disse assim: eu vou soltar. Eu soltei um corvo. Ele não trouxe nada, porque ele achou comida. Mas eu vou soltar uma pombinha, e ela vai, quem sabe ela vai trazer uma folhinha para mim, uma esperança de que as águas baixaram, de que a luta está passando. A pombinha sai e ela vai voando, e na sua mente ela vai levando aquela palavra dizendo: eu só vou voltar quando eu tiver esperança, eu só vou voltar quando eu tiver resposta, eu só vou voltar quando eu trouxer a resposta. A Bíblia diz que de repente ela olha e ela vê a árvore, ela tira uma folhinha e ela traz para Noé. Quando ele vê a folhinha, ele diz assim: as águas baixaram, as águas baixaram, a minha família está segura. Tu não está entendendo, meu irmão? Vem uma luta contra a tua vida, contra a tua casa, para acabar com a tua família, mas o Senhor diz assim: eu já saí do teu encontro. Eu já saí ao teu encontro. Eu já saí ao teu encontro. Eu já saí ao teu encontro. O meu coração. O Ei, a família começou a voar. Ela começou a voar. Ela começou a voar. A Bíblia diz que mais tarde Jesus, ele desce para ser batizado. E quando ele é batizado, em forma de uma pomba, aparece o Espírito Santo vindo sobre Jesus e notificando e dizendo: este é meu filho amado. Levanta a tua mão. Este é meu filho amado, em quem tenho me comprazido. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo hoje? Eu te escolhi.
que você não deveria nem deveria estar pregando e nem cantando. Que talvez o teu ministério se acabou por alguns minutos, mas essa noite Deus quer renovar a promessa da tua vida. Glória a Deus. Se tu vem aqui, eu quero orar contigo agora. Vem, pode vir. Você louvar, você pregar, você profetizar. Mas apareceu um fariseu dizendo assim: eu não sou como esse aí não. Mas essa noite é noite de misericórdia. Deus vai ressuscitar muitos vasos aqui. Aleluia. Hoje é noite de ressuscitar. A palavra do profeta era como um martelo batendo, assim também como a marreta de Satanás está batendo, e continua batendo. Tu não vai te levantar, tu não vai te levantar, daqui tu vai morrer, daqui tu vai te desviar, daqui acabou para ti, não tem mais hino, não tem mais pregação, não tem mais profecia, mas também a palavra de Deus está dizendo: eu vou te renovar, eu vou te renovar. A partir de hoje tem hino, a partir de hoje tem pregação, a partir de hoje tem profecia, a partir de hoje tu vai ser uma bênção, a partir de hoje tu será profeta sobre a face da terra. Tá chegando, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, ainda tem muita gente, ainda tem muita gente, tem muita gente que está morto aí, irmão. Tem muita gente que está morto aí. Tem muita gente que o ministério já morreu. Tem muita gente que já se apagou. Tem muita gente que não suportou a luta, que deixou de cantar porque a luta estava grande. Tem muita gente que deixou de vir ao culto de ser uma bênção porque a luta estava grande. Mas essa noite Deus quer te ressuscitar nesse lugar. Essa noite vai cair por terra todo espírito mal, e Deus vai te dar vitória. Se tu crer, vem enquanto é tempo. Eu já quero terminar este momento aqui, querido. Para mim não importa o que o diabo falou, o que ele disse de você, se você estava bem vestido ou não, se tu cantava bem ou não. Para mim não interessa. O que interessa é que o meu Senhor me levantou a partir do momento em que Deus usou a vida de Abacuque para orar. Multiplica, Senhor, tua obra. Eu me levantei como profeta para trazer a palavra de Deus ao teu coração e te dizer: nada está perdido, nada está perdido. Tem gente aí para se reconciliar, se tiver, vem. Olha aí do lado, vê se tem alguém aí que precisa se reconciliar, Senhor Jesus. Traz ele agora aqui, rápido, traz ele. Aceitar Jesus como Salvador. Eu quero que os pastores desçam agora aqui. Pastor Ricos, pastor Nazareno, pastor Igor, pastor Elias. Esses homens têm unção nas suas mãos. Aleluia. Esses homens têm unção nas suas mãos. Hoje é a ressurreição da sua vida espiritual. Aleluia. Hoje é a ressurreição aqui. Hoje vai cair por terra hoje aqui um vaso velho. O vaso velho vai quebrar hoje. O vaso velho vai quebrar hoje. Porque o Senhor vai avivar a tua vida a partir de hoje.
som aqui, pode ficar, Toninho. Isso. Olha agora. Eu quero ouvir você orando. Aleluia! Ora por esse irmão. Ora por esse irmão. Ora por ele. Ele está precisando. Ora por ele agora. Por ele para cá, sua meu Deus. Vem baixando aquela porção. Vem baixando aquela porção, Senhor. Derramando agora o teu óleo. Aleluia! Sobre a cabeça, sobre a vida. Vem, meu Deus, soprando sobre o teu povo. Sopra.